Olá, tudo bem? Bem-vindo ao canal Viver de Renda. Se inscreva no canal, deixe seu like e compartilhe com os amigos. Nos acompanhe no Instagram Viver de Renda Canal. Vamos começar falando sobre a Oi, no nosso estudo de caso, né? Vamos recordar que nós mobilizamos o Instituto Empresa e o Instituto Empresa entrou com alguns processos contra a Oi no Ministério Público Federal e na Comissão de Valores Mobiliários. A CVM, por conta da iniciativa do Instituto Empresa, abriu 4 processos este ano de 2023 relacionados à Oi. 4 processos foram abertos. São procedimentos administrativos que equivalem a uma investigação preliminar, a partir da qual o regulador pode instaurar um processo sancionador. A CVM abriu 4 processos administrativos para apurar alguns temas relacionados à Oi. Além desses processos, um grupo de acionistas minoritários, representados pelo Instituto Empresa, protocolou junto à CVM, em 9 de fevereiro, o pedido de apuração acerca de informações contraditórias fornecidas ao mercado e potencial movimentação atípica de ativos na órbita da companhia Oi. No documento, os minoritários pedem a abertura de procedimento administrativo para analisar possíveis práticas que ferem os preceitos de governança corporativa, movimentações atípicas e suspeitas, entre outras condutas consideradas lesivas aos acionistas. O Instituto Empresa entrou com representação de teor similar junto ao Ministério Público Federal do Estado do Rio de Janeiro. O processo administrativo equivale a uma investigação preliminar, um levantamento de informações. A partir desta apuração, a CVM pode ou não instaurar um processo sancionador, no qual existe a possibilidade de eventual responsabilização e aplicação de sanção. Entre os 4 processos abertos em 2023, o mais recente, a cargo da gerência de acompanhamento da empresas, teve como foco a questão do boletim de voto à distância daquela Assembleia Geral Extraordinária convocada para eleger o Conselho de Administração. Outro processo administrativo foi aberto em 2 de fevereiro, trata do pedido de proteção contra credores apresentados pela Oi à Justiça do Rio, segundo apurou o valor econômico. Em ofício datado de 2 de fevereiro, a CVM solicita a manifestação da Oi a respeito da veracidade de informações veiculadas pela imprensa sobre o assunto e requer que a operadora apresente todas as informações relevantes e alegações a que foram declaradas ao Poder Judiciário no requerimento de tutela de urgência cautelar em caráter antecedente, que porventura ainda não tenham sido divulgadas ao mercado. A Oi informou à CVM que, imediatamente após tomar conhecimento das notícias pela imprensa, antes da abertura do mercado, divulgou o fato relevante, dando conhecimento aos seus acionistas e ao mercado sobre o pedido cautelar. 2 outros processos administrativos foram abertos pela autarquia em 1º de fevereiro, 13 de fevereiro, e o primeiro aberto na Superintendência de Relações com Empresas se refere a uma informação periódica que a companhia deve prestar ao regulador e ao mercado. Já o segundo está classificado na rubrica Notícias, Fatos Relevantes e Comunicados. Muito bem, então está aí, eu estou trazendo de novo essa notícia para que vocês não se esqueçam disso, né, que existem ações contra a Oi na CVM, né, e isso significa que processos administrativos foram abertos, né? É importante a gente entender isso. Mas, Clóvis, e por que isso é importante? Porque existem fatos que são, vamos dizer assim, estranhos, né? Estranhos acontecendo com a Oi. Então, esses fatos precisam ser devidamente apurados e explicados. Uma outra notícia também de fevereiro, que eu estou resgatando, os minoritários procuraram, por intermédio do Instituto Empresa, o Ministério Público Federal e solicitaram que fosse aberta a investigação por conta de possível manipulação de mercado. O Instituto alega que a informação sobre dívidas não eram coerentes, induziam os investidores à compra de ativos. Essa também foi uma notícia que saiu no jornal o Globo.
O Instituto Empresa, uma associação que representa investidores minoritários, solicitou no dia 8 de fevereiro que o Ministério Público Federal do Rio de Janeiro abra investigação sobre inconsistência nos pronunciamentos oficiais do Grupo Oi, que podem ter gerado oscilações atípicas das ações na Bolsa. O pedido ao órgão é para que, em articulação com a CVM, seja examinada uma possível manipulação de mercado, assim como também movimentações atípicas de pessoas em posse de informações privilegiadas. Segundo o Instituto Empresa, em agosto de 22, a Oi alegou nos seus autos de recuperação judicial que tinha condições de controlar suas dívidas por pelo menos 3 anos. Um laudo técnico contábil emitido por Leaks Contadores Associados também reforçou a afirmação. A análise contábil avaliou toda a condição patrimonial, demonstrando que as receitas e dívidas estavam harmonizadas no próximo triênio, disse o Instituto Empresa. O Instituto reforça ainda que, em dezembro, poucos dias antes da decisão favorável de sair à recuperação judicial, o CEO da Oi, Rodrigo Abreu, afirmou em live e em comunicado ao mercado que o perfil das dívidas havia caído para 18 bilhões, com tendência de queda e administrável. O Instituto destaca ainda que pouco mais de um mês depois, a dívida de curto prazo da Oi tinha saltado para 29 bilhões, com risco de cobrança antecipada de outros créditos. A saída da RJ em dezembro e o potencial retorno em fevereiro levaram o mercado a comportamentos de alta e baixa atípica das ações, com incrementos que superaram os 50%. Disse o Instituto, que acredita que as informações repassadas pela companhia não foram coerentes e induziram o comportamento dos investidores. O Instituto Empresa alega ainda que a Oi é uma das companhias que mais reúne investidores pessoas físicas na sua base, cerca de 1,354 milhão de investidores até fevereiro, e a associação destaca que alguns investidores permaneceram com as ações da Oi durante anos e após o fim da primeira recuperação judicial, porque estavam confiantes nos pronunciamentos da empresa, do CEO e dos documentos que eram apresentados. Muitos investidores foram levados para uma visão otimista com relação ao futuro da companhia e aumentaram seus aportes na empresa ao longo deste período. O Instituto também questiona uma grande movimentação de fundos nacionais e estrangeiros pelo ativo, a criação de estados favoráveis à compra ou venda de ativos sem base nos fundamentos reais é um dos crimes contra o mercado de capitais, previsto na Lei 6385/76. Então, está aí. Então, foi esse uma outra repercussão que nós temos a partir dessa mobilização do Instituto Empresa. E a gente aqui está reforçando esse histórico, porque a gente entende que os investidores precisam, sim, lutar pelos seus interesses. E vocês poderiam me perguntar, mas como você acha que vai dar alguma coisa, essa investigação da CVM, essa investigação do Ministério Público Federal? Olha, não sei lhes dizer isso, mas o importante é que a gente não pode ficar de braços cruzados. Essa é a pior posição, esse é o pior comportamento. O brasileiro gosta de ficar dessa forma, né, na zona de conforto, sem se mobilizar. Por isso o país não muda. Para o país mudar, a gente precisa mudar. Então, óbvio que se fosse nos Estados Unidos, comprovado fraudes, comprovados ilícitos, toda a diretoria da Oi ia para a cadeia. Isso não há a menor dúvida. Aqui não é os Estados Unidos. Mas também os Estados Unidos não se tornou os Estados Unidos da noite para o dia. Foi necessário mobilização, foi necessário pressão, foi necessário que as pessoas lutassem pelos seus direitos. E foi assim que a sociedade americana foi se formando. Então, a gente precisa sair dessa imobilidade, precisa sair dessa parcimônia, precisa sair dessa latência, né? E a gente precisa dessa letargia, e a gente precisa realmente lutar pelos nossos direitos. Então, trago nesse final de semana essas questões para que vocês entendam que este trabalho foi iniciado. Em breve eu devo estar convidando de novo o Eduardo Silva para uma nova live. Esse era um trabalho necessário, né? E nós procuramos fazer esse contato com o Instituto Empresa. Eles encamparam essa nossa ideia de que algo pudesse ser feito e eles tomaram essa iniciativa, e eu agradeço profundamente o Eduardo Silva do Instituto Empresa por esta atitude em defesa dos minoritários da Oi. E assim precisamos seguir, né? Precisamos seguir
lutando pelas coisas que a gente acredita e buscando mudar a realidade que não nos serve. Essa é a questão, entenderam? Essa é a questão que eu acho que é muito importante. Se você gostou do vídeo, deixe o seu like, compartilhe com os amigos, fique com Deus e até a próxima. Tchau!